Bora explicar essa situação do técnico Dorival Júnior, porque o São Paulo está devendo, tá? A gente conversou com algumas pessoas para entender toda essa situação, porque teve o áudio do Macis, e aí muita gente perguntou, poxa, mas o Dorival não saiu com a CBF pagando a multa? E aí a gente foi entender essa situação e que, de fato, né, a CBF teria arcado ali com a multa para a liberação do Dorival. Só o que acontece? O São Paulo ainda devia para o Dorival questões no âmbito de CLT, porque isso aí quem paga é o clube, independentemente da multa, porque, enfim, são questões trabalhistas. E tem também algumas questões referentes à parte PJ do Dorival Júnior. Essa parte PJ será referente a direitos de imagem e à premiação. Então, ainda em 2023 para 2024, o São Paulo estava devendo alguns débitos. O São Paulo deve alguns débitos, na verdade, ao Dorival desde lá de 2017, que ainda tinha algumas pendências a serem quitadas. E aí, o São Paulo ainda está devendo o Dorival não pela multa contratual por ele ter saído, mas a dívida que o São Paulo tem com o Dorival é da gestão anterior, é de premiações, é de algumas situações que foram acordadas no momento da saída do Dorival. Então, por isso a nomenclatura multa, porque basicamente na negociação foi o seguinte, ó, o Dorival está saindo, a CBF vai pagar essa multa para o São Paulo, para liberação, o Dorival vai embora. Só que aí na hora de sair o Dorival, tá, e essas pendênciazinhas que a gente tem aqui e tal? Pô, beleza, vamos fazer um novo acordo para a gente poder pagar toda essa situação. Tá, até do que eu sei, até no balanço de 2024, o São Paulo devia algo em torno de 5 milhões para o Dorival. E aí depois foi pagando essa dívida hoje seria um pouco menor. Então, só para vocês entenderem um pouco quando fala multa, porque aí, poxa, o São Paulo teve que pagar a multa do Dorival e pagar para o Dorival para ele ir para a seleção, e não foi esse caso, tá? Para a liberação da seleção brasileira, a CBF pagou a multa. Mas tem todas essas questões que o São Paulo ficou devendo, né? O São Paulo, na época que foi campeão da Copa do Brasil, devia direitos de imagem, aqueles famosos 2 meses de direitos de imagem, aí 13º, que também premiação da Copa do Brasil, que foi uma premiação considerável. Então são algumas questões ali que ainda não foram equacionadas com o técnico Dorival Júnior, tá? Só para deixar essa situação clara para vocês. Fechou? O que você acha dessa história? Sua opinião nos comentários, beleza? O São Paulo aceita negociar o Wendel com o Cruzeiro, mas essa negociação é complexa e ainda não está num patamar de um estágio avançado, tá? Ainda é uma sondagem do Cruzeiro. Só que aí a gente até pegou uma aspa de uma pessoa importante lá do São Paulo. A aspa foi o seguinte: eles terão que fazer a proposta essa semana, no máximo, disse esse dirigente da alta cúpula. Por quê? O São Paulo não vê com maus olhos a saída do Wendel, por mais que se trate de um lateral titular, um jogador importante, um jogador que tem tido espaço. O Nicolas internamente é encarado como um jogador pronto, e ainda você tem o Enzo Dias. Então o São Paulo entende que se trata de um jogador de mais de 30 anos, um jogador que tem um salário considerável, um jogador que realmente o São Paulo entende que valeria a pena se o São Paulo tivesse uma boa compensação financeira e se livraria de um salário top. Então o São Paulo vê com bons olhos uma saída do Wendel caso o Cruzeiro faça essa proposta. Só que até o momento o Cruzeiro fez uma sondagem. E aí o São Paulo deixou claro que ele só sai mediante a bons valores. Não ficou equacionado, não ficou muito forte ainda os valores que o São Paulo quer nessa negociação. Qualquer valor que a gente for trazer agora é apenas suposição, é irreal, isso não tem ainda uma situação clara por parte do São Paulo. Só que eles querem, de fato, valores. Até do que eu pude apurar, o Wendel não será moeda de troca. Eles entendem que não vale a pena colocar o Wendel nessa situação. Então, o São Paulo está aguardando. Tem o jogo contra o Fluminense. E aí ele vai completar o 11º jogo. Depois vai ter o jogo, se eu não estiver enganado, contra o Botafogo, né? Depois vai ter o jogo contra o Botafogo. Tá? E aí ele vai completar o 12º jogo, e aí, por fim, logo depois, o São Paulo tem mais um jogo. Então, o São Paulo tem mais 4 jogos, se eu não estiver enganado, de Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro vai ter que correr, porque se ele jogar todos esses jogos, ele já não vai poder mais jogar o Campeonato Brasileiro. Então, né, o que se diz internamente no São Paulo estamos em uma situação de stand-by. Topamos conversar,
topamos negociar desde que por bons valores e desde que o Cruzeiro seja rápido, porque a gente não vai afastar o jogador, falar, ô Roger, segura aqui um pouquinho o Wendel, porque pode ser que o Cruzeiro venha com uma proposta. Isso não vai acontecer. Então, como ele tem 10 jogos do Brasileirão, o Cruzeiro, se quiser realmente um Wendel, vai ter que fazer uma proposta o mais rápido possível. Beleza? O que você acha dessa história? Você venderia o Wendel? Se sim, por quanto? Quero saber a sua opinião nos comentários. Segunda-feira, no dia seguinte, foi a reapresentação do elenco já para iniciar essa preparação para enfrentar o Juventude neste meio de semana pela Copa do Brasil, jogo que é amanhã, já aí, tá bom? O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, ontem, após a derrota para o Corinthians, e treinou no CT da Barra Funda, visando o duelo contra o Juventude na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O Roger Machado contou com o retorno de Pablo Maia. O volante passou por uma cirurgia há um mês para corrigir fraturas no nariz e na face após uma lesão sofrida durante um treino no CT. Pela primeira vez desde então, ele trabalhou no gramado com o restante do grupo, tá? Então, Pablo Maia aí trabalhou ontem, na segunda-feira, na representação com o grupo aí, e tá de volta. Deve ir para o banco aí contra a equipe do Juventude. Ele deve ser uma opção, ainda deve ser o primeiro jogo dele depois desse acidente, né, que ele machucou o nariz, machucou o rosto aí, fez cirurgia e desfalcou o São Paulo por um bom tempo. E tá de volta. Vamos ver se ele vai para o jogo aí amanhã contra o Juventude ou não. Outros atletas também avançaram em seus processos de recuperação. O Lucas Ramon e Rafael Tolói, que tratam dores na panturrilha direita, fizeram exercícios em campo, monitorado pela equipe de fisioterapia, tá? Então, Tolói e Lucas Ramon avançando aí nas suas recuperações. O zagueiro Alan Franco, desfalque após ter um estiramento no músculo do adutor direito na última semana, não trabalhou com bola nessa segunda-feira. Porém, correu em campo sob a supervisão dos fisioterapeutas. Então, o Alan Franco não treinou com bola, tá? Não fez nenhuma atividade com bola, mas correu aí no gramado. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no Majestoso fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, enquanto o restante do elenco foi ao gramado. O Roger promoveu atividades em espaço reduzido com enfrentamento entre duas equipes, visando aprimoramento de posse de bola. Os jogadores treinam novamente nesta terça-feira, né? Tem treino aí do São Paulo hoje, e depois do treino tem a viagem para o sul do país, onde o São Paulo enfrenta amanhã o Juventude. Então hoje tem o último treino, fecha a preparação, logo depois viagem aí para Caxias do Sul, onde o São Paulo vai jogar amanhã contra a equipe do Juventude, né? Então as novidades mesmo do treino Pablo Maia treinou, tá de volta, deve ir para o banco amanhã. Vamos aguardar o treino de hoje para confirmar. E o Tolói e o Lucas Ramon aí avançando nas suas recuperações. São Paulo joga amanhã um jogo importante, bastante decisivo, que é o jogo contra a equipe do Juventude. O São Paulo conheceu o árbitro que irá apitar a partida decisiva contra o Juventude, aí, né, nessa quarta-feira, que vai ser esse jogo, lá em Caxias do Sul. E quem apita o jogo é o senhor Rodrigo Pereira, tá? Que é de Pernambuco aí. Ele que vai apitar o jogo amanhã lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Não me recordo, tá, dele ter prejudicado o São Paulo alguma vez em algum jogo. Eu não me lembro de cabeça, tá? Olha que os hábitos que prejudicam o São Paulo, ó, fica bem marcado na nossa memória, né? E eu não me recordo de um jogo que ele tenha prejudicado o São Paulo, tá? O Rodrigo Pereira. Porém, tá? Ele, na minha cabeça, na minha memória aqui, eu não me lembro dele ter prejudicado o São Paulo em algum jogo específico. Se tiver, né, tá me fugindo aqui a memória. Porém, ele é um árbitro muito polêmico, tá? Por mais que eu não me lembre de não tenho nenhum tipo de lembrança dele em relação ao São Paulo, mas eu tenho aqui muitas lembranças de várias polêmicas que ele se meteu,
tá? Em jogos de outros times aí de Campeonato Brasileiro, de outras competições, ele é muito polêmico e muito criticado pelas atuações dele. Um árbitro polêmico. Aí, então, como eu sempre comento, né, rapaziada, torcer para não ter nenhum tipo de polêmica aí, que os jogadores sejam protagonistas e que decidam, né, o jogo aí dentro das quatro linhas, porque acho que independente de árbitro ser ruim, ser bom, de marcar muita falta, de árbitro que deixa o jogo seguir, de árbitro que dá muito cartão, de árbitro que não dá muito cartão, independente da característica de condução de jogo do árbitro, a pior coisa que existe é o árbitro que decide jogo, tá? O árbitro que vai lá, irmão, comete um erro absurdo e com esse erro ele decide o resultado da partida. Para mim, isso é a pior coisa com sobra na arbitragem no Brasil. Com sobras é a... Bom, Tirone, primeiro que não dá para comparar. Primeiro de tudo, não dá para comparar com o Flamengo, até porque ele sinalizou que sem dinheiro vai vender qualquer um que aparecer, certo? Ah, sim. Então, o Flamengo quer manter o time. O São Paulo não vai contratar, o que não significa que não vai vender, né? Esse é o primeiro ponto. Comparação ainda com o Flamengo, depois a gente vem para cá. É necessário dizer também que aquela entrevista célebre do Márcio Braga, ela não sinalizou naquele momento a reestruturação financeira do Flamengo. Não. Tudo aconteceu 4 anos depois, não era nem ele mais na presidência. Isso. Ainda teve Patrícia Amorim no meio. Né? Isso, não foi instantâneo, assim, ó, acabou o dinheiro, agora nós estamos resolvendo tudo aqui. Não, demorou 4 anos, né? Para começar o processo. Né? Então, o São Paulo está vivendo esse processo, né? De uma gestão nefasta, a pior da história do clube, da qual o Massis era vice-presidente, né? Agora, nesse áudio, vazado de forma proposital ou não, ele assume o discurso crespo, né? Das dificuldades e limitações da temporada, o discurso que cativou os torcedores do São Paulo, né? Que o Crespo tinha no campo alguns bons sinais, mas, sobretudo, pela franqueza que passou a se comunicar, conquistou os torcedores do São Paulo. E aí o Massis cai na sua maior contradição, né? Por que raios, afinal, então, se você pensa como o Crespo pensava, você demitiu o Crespo e gastou com a demissão do Crespo? Então, o áudio, para mim, piora a situação do Roger e piora a situação do Massis. Na verdade, o São Paulo está numa grande armadilha, né, Tirone? Porque faltam 6 meses para acabar a temporada, um pouco mais, para eleição. O Massis não tem poder suficiente para tomar grandes decisões. E, em relação ao futebol, a grande decisão, ela contempla o treinador e o único membro da direção, o executivo, que permanece nas suas atividades, que é o Rui Costa. Me parece o Massis não ter força, estofo, possibilidade, além de dinheiro, ele não tem, para fazer uma nova troca neste momento. É o que ele tenta mostrar nesse áudio, né? O que, insisto, torna ainda mais incompreensível a decisão que ele bancou meses atrás da saída do Crespo pelo Roger, né? Então, o áudio não vai aplacar a ira da torcida ou colocar, olha, a torcida do São Paulo sabe que o clube não tem dinheiro. Só que a torcida do São Paulo não se conforma com, até por conta disso, com a troca que Massis, Rui Costa, Rafinha bancaram meses atrás. No final das contas, qualquer pessoa, você pode falar aí, tem o Fluminense do Zubeldia, que você citou há pouco, o Rogério Ceni com o Bahia jogando pela Copa do Brasil também. Faltam 3 míseras semanas para acabar a primeira etapa da temporada do futebol no Brasil, até a parada da Copa, que tem 45 dias. Qualquer troca nesse momento me parece bem complexa. Qualquer troca de comando técnico, no Fluminense, no Bahia, no São Paulo, em qualquer... A tendência é que em qualquer lugar se espere essas 3 semanas para ver se seu time está classificado ou não nas Copas, em que posição no Brasileiro e tal. Eu imagino que muitos movimentos serão feitos nessa janela enquanto a Copa do Mundo rola em vários clubes, de contratações e saídas de jogadores e também de trocas em comissão técnica. E aí a gente vai saber se o áudio do Massis
vai ter força suficiente para suportar essas 3 semanas em que o Roger se desgastou ainda mais depois da atuação do São Paulo contra o Corinthians. Amanhã tem uma decisão em Caxias que é, no mínimo, complexa. E na semana que vem tem a decisão na Sul-Americana. E assim vai, né? Então, veremos se o áudio tem força para resistir 3 semanas. Veremos. Esse áudio, Rodrigo, eu lembrei daquele áudio clássico, histórico do Márcio Braga. Talvez, não sei nem se foi vazado de propósito, então, mas me parece que a intenção era algo como: olha como nós estamos sendo austeros. Que nem era, o caso do Márcio Braga era quase um desespero lá em 2009, né? Não temos dinheiro e acabou, era isso. Mas parece que esse efeito não cumpriu não, né? O do Márcio Braga era sobre o corte nos investimentos no esporte olímpico, né? Isso. Na época, no contexto que ele falava, acabou o dinheiro, não tem dinheiro para nada e tal. É algo nesse sentido. Tem outra analogia com o Flamengo, né? Porque quando teve a demissão do Felipe Luiz, vazou um áudio também do BAP, falando com o conselheiro, naquela época. Isso, é verdade. Mário, né? Que é ele verdade. explicava ali, vou pegar um trem, aí eu desci, é melhor descer na estação errada e tal. É uma forma de você explicar para o conselheiro, né? Que é o conselheiro, quem que é? É o público mais importante que ele tem que se explicar, porque é quem garante meio que ele esteja ali no poder. Então, nisso aí, os dois estão fazendo algo similar e que acaba vazando propositalmente ou não, para se explicar para o público inteiro. Né? É isso que o Márcio... Ele deve ter ouvido um monte de conselheiro, pelo tom dele, que estão cobrando ali alguma coisa sobre possível demissão do Roger, e aí é como se ele estivesse explicando para todos. Mas é como o Arnaldo falou, fica uma coisa meio estranha, porque parece que ele só está mantendo o áudio, porque o Roger, porque ele não tem dinheiro, né? O tom é esse, né? Se eu tivesse dinheiro, eu demitia, né? É a leitura que você faz do que ele está falando, né? Então, eu realmente não sei se fica bem para o Roger e não sei se fica bem para ele também, porque, de fato, ele demitiu o Crespo e ele gastou dinheiro. Ele fez exatamente o que ele está dizendo que não vai fazer. Vamos ver o que vai acontecer no meio do ano aí, como diz o Arnaldo, para ver qual é a solução. Mas não sei se deu certo esse trabalho de explicação via áudio vazado que virou aí um hábito no futebol brasileiro. Né? Pois é, Danilo. Esquisitíssimo, né? O áudio em que ele fala das multas, é tudo meio estranho e tal. E já que o Arnaldo gosta que eu falo dos dois... Oi. Tem uma outra coisa, ele falando assim, eu não tenho nada a ver com isso. Como assim, amigo? Pois é. De São Paulo, tudo entregaram o clube sucateado. O cara era vice do Casares. Que papo é esse de não ter nada pois a ver com isso? Ele se coloca um esforço muito grande de se descolar da administração tenebrosa do Júlio Casares, falando, não, mas quando eu cheguei aqui, deixaram tudo pra gente pagar e tudo mais. O Stabile conseguiu, né? O Stabile conseguiu se descolar do Augusto Melo no Corinthians. A gente vai falar do Corinthians já. Já que você... O São Paulo vive mais um capítulo explosivo de sua crise política interna. O presidente do Conselho Deliberativo do Clube Alten Aires de Abreu Júnior decidiu destituir integralmente os membros da Comissão de Ética do Tricolor, em uma medida que gerou enorme repercussão nos bastidores do Morumbi e aumentou ainda mais a tensão envolvendo os grupos políticos do clube. A decisão foi formalizada nas últimas horas e comunicada oficialmente aos conselheiros do São Paulo. Segundo o documento, Alten justificou a medida alegando a necessidade de preservação da credibilidade institucional, imparcialidade dos processos internos e confiança dos conselheiros e da comunidade são paulina nos ritos estatutários do clube. O ambiente nos bastidores do São Paulo segue extremamente turbulento em meio às discussões sobre reforma estatutária, disputas de poder e investigações internas. Em reapresentação no Super CT da Barra Funda, o tricolor conta com uma nova novidade. O volante Pablo Maia, que passou por cirurgia no dia 10 de abril para corrigir fraturas no nariz e na face, participou do treino com o grupo após trabalhar com a preparação física nos últimos dias. O São Paulo está perto de faturar R$600 milhões pelo novo naming rights do Morumbi. O clube tem negociações avançadas com uma grande marca japonesa que vem fazendo sucesso em solo brasileiro. A ideia do clube é fechar um contrato longo, de 10 anos, com pagamento de R$60 milhões anuais. Sendo assim, reabriu as negociações com a BYD para vender os naming rights do Morumbi. O clube quer um salto financeiro significativo. A pedida gira em torno de R$60 milhões por ano, valor que se aproxima do patamar recém-alcançado pelo Palmeiras com a Nubank.
A informação foi antecipada pelo UOL e confirmada pelo jornalista Valentim Furlan.